Olá, boa noite, bem-vindos ao ABC das Mães dessa semana, com tanta entrevista bacana. Vou contar para vocês o que nós teremos hoje, para vocês ficarem aqui comigo, porque eu tenho certeza que ninguém vai querer perder. Olha, para começar, nós teremos a Luciana Carreteiro, é coach executiva e ela vai falar sobre como conquistar uma recolocação profissional, não só na pós-maternidade, mas de repente quando você decidir mudar. E também eu li um pouquinho, a gente conversou um pouquinho e ela fala muito sobre liderança feminina. Você é líder aí na sua casa, no seu trabalho? Já já você vai descobrir como aperfeiçoar essa liderança, tá bom? Teremos também a Ariane Emerick, que é nutricionista e vai falar sobre a importância e os benefícios de uma boa nutrição, tanto da mãe quanto da criança, do bebê. Vamos aprender um pouquinho mais sobre alimentação, afinal não quer demais, né, gente? Saúde, longevidade, a gente quer sempre aí na nossa vida. E também a nossa fotógrafa Bruna Trafimovas vai falar sobre o newborn perfeito. Você sabe em que momento esse ensaio deve ser feito? O que você deve procurar num profissional, né? Quais são as poses mais desejadas pelas mamães, pelas famosas? Já já a gente vai discutir tudo isso aqui no nosso programa. Quero convidar todo mundo que me assiste para seguir as redes sociais do ABC das Mães. Afinal, a ABC das Mães não está só na TV. Nós estamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, nas redes sociais, que é lá onde tudo começou. Só entrar no Facebook e procurar o grupo ABC das Mães, responde as perguntas, faz a sua solicitação de entrada. Em breve, você vai fazer parte da maior comunidade feminina aqui do nosso ABC. E além disso, vai encontrar descontos e cortesias exclusivas nas melhores lojas. Inclusive, a loja que me veste hoje, que é a Bela Lola Store. Deixa eu mostrar um pouquinho esse look. Olha que lindo. Isso aqui, gente, acreditem se quiser, não é um conjunto, tá? É um macacão da Bela Lola. E olha, a Fernanda da Lola Store, ela sempre dá aquele desconto maravilhoso que a gente ama. Vou aproveitar e mostrar as semijoias, que eu amo. Silvia Helena, de novo, ela vai brigar comigo, que eu fico usando sempre as mesmas. Mas quando eu me apaixono por uma peça, eu uso direto, não consigo mais tirar. Agradecer também os cabelos lá da equipe do Mamãe que Disse, viu? Um beijo para todos vocês. E agora, vamos continuar o nosso programa. Deixa eu lembrar, não deixa de me seguir no Instagram também. É o @ClaudiaLoia e o ABC das Mães Oficial. Lá também, todos os dias, várias dicas e descontos para vocês, tá bom? Agora sim. Agora dei todos os recados e a gente vai começar com a Luciana, porque a gente vai falar um pouquinho aí sobre liderança e recolocação profissional. Tão difícil, né? Especialmente no pós-maternidade. Deixa eu cumprimentar aqui minha convidada. Bem-vinda. Obrigada por ter vindo ao ABC das Mães. E aí, tão difícil, né, Luciana? Acho que tantas mulheres na pós-maternidade se veem perdidas. Umas por não conseguir voltar ao mercado de trabalho e outras por quererem mudar, né? Fazer alguma outra coisa. Tanto é, gente, que tem um dado que a maior parte dos empresários são mulheres e a maioria depois da maternidade, né? Que resolve aí empreender e mudar de vida. Mas aí, como conquistar uma recolocação profissional? Seja na empresa que você está ou seja num novo segmento. Ótimo. Então, eu costumo dizer que a recolocação profissional ela é um projeto, né? Então, ela é um projeto que tem começo, meio e fim. Então, é muito importante a gente encarar um pouco dessa forma, porque senão a gente acaba, às vezes, se perdendo e deixando muito tempo, né, acontecer. Então, a gente tem que ter um objetivo, né? Então, eu quero me recolocar em tal área. Aí a gente tem que fazer um trabalho até para saber se é essa área mesmo que eu quero, outra área, e aí começar a colocar o plano em ação. Então, o que eu vou fazer para me recolocar? Então, tem vários passos para isso. O LinkedIn hoje é uma ferramenta essencial, né, da gente ter. A gente tem um bom currículo, então a gente tem que rever o currículo, ver se o currículo está transmitindo tudo que a gente contribuiu para as empresas e não uma lista de tarefas, né? E depois a gente tem que realmente fazer. Networking é importante, ajuda de um coach, às vezes né, ajuda muito mesmo. E a gente se preparar para essa fase. Então tem as listas de empresas que a gente quer, procurar ativar a nossa rede para ver se eles têm também algumas dicas para a gente, se eles têm algumas vagas dentro das empresas onde eles estão, né? Porque hoje a recolocação ela é parte muito mais assim da gente ir atrás e não do mercado encontrar a gente. Exatamente. Agora ela falou um ponto muito importante, o tal do networking. Né? Como a gente conseguir conquistar bons relacionamentos? As pessoas tendem a falar, né? É tão difícil conseguir emprego por currículo, é sempre quem indicou.
em partes, né? Vai desse networking aí. E uma outra coisa que eu sempre falo, eu sempre comento isso com as pessoas, eu tô com dificuldade de procurar um emprego. Teve uma época da minha vida que eu mandava currículos em nada. Aí um dia eu mandei o currículo para uma agência que eu queria trabalhar e liguei. Falei, quero falar com o diretor, fulano de tal, descobri o nome, né? E aí eu falei, oi, tudo bem? Olha, eu sou a Cláudia, queria muito conhecer a agência, não sei se vocês estão precisando, mas eu quero ir aí conhecer, porque eu acho demais o trabalho de vocês. Aí ele me chamou para tomar um café, enfim, o emprego era meu, né? Ótimo. Então, eu acho que às vezes a gente tem que tentar ser um pouco diferente, né? Mas agora voltando aqui ao networking, né? Como conhecer e como trazer essas pessoas para que você faça negócio com elas e elas com você também, porque você também pode ser a porta para alguém, Claro. a porta que alguém precisa. Claro. Né? E como amarrar tudo isso? Às vezes é tão difícil. Eu mesma, tanto às vezes ajudar as pessoas e indicar para cá e colocar em contato com o outro, mas nem sempre é fácil, né? Exatamente. As pessoas que estão em recolocação muitas vezes sentem uma culpa, uma vergonha, e aí elas pensam, poxa, o que eu vou conversar com essa pessoa? O que ela pode, né? Eu vou lá pedir, né? Então se sentem um pouco assim, pedintes, né? Como se fosse invadir, né, o Exato, espaço do outro. Exato. E você falou uma coisa muito certa, nós podemos aprender um com o outro, né? Aliás, hoje em dia o conceito é bem esse, né? Sim. O aprendizado ele é com todo mundo, né? E não só com os mais velhos ou com os professores, né? Então, esse networking ele tem que ser natural. Eu acho que se você tem um bloqueio, começa com as pessoas mais próximas, com amigos mesmo, amigos que você não vê há muito tempo, e treina. Treina de fazer algumas perguntas, como é que você está? Que você tem algum conselho para mim? E depois você vai ampliando para pessoas que você talvez não conheça, como o caso que você fez. Você foi atrás, né, de uma pessoa, você buscou esse café, né? Sim. E esse café rendeu algo. Né? O que é muito interessante na sua experiência é que você fez algo a mais. E esse algo a mais, essa coragem, né, de quebrar esse medo que a gente tem, ele traz frutos. Talvez não tão imediatos quanto para você, né, mas eles vão trazer em algum momento. Porque lá na frente, se eles, né, forem fazer algum tipo de contratação, eles vão lembrar daquela pessoa que, poxa, ela veio aqui, ela se apresentou, ela ligou para tomar um café comigo e ainda era para a área comercial, a pessoa deve ter adorado, né? Falou, essa daí consegue. Porque você demonstrou um comportamento. Se era para a área comercial, medo você não tinha, ousadia você tinha, né? Provavelmente você soube se apresentar também. Então. Na verdade, né, no fundo, vou contar, viu? Eu morri de medo, mas vai com medo mesmo. Claro! Né, a gente tem que ter isso. Agora, Luciana, a gente falou um pouquinho aqui antes de nós começarmos o programa. A Luciana, ela pega bem na questão da liderança feminina, né? E primeiro eu queria que você contasse para quem nos assiste o que é ser um bom líder, né? O que é ser líder? Porque às vezes a gente fica perdido já na teoria. Né? Então eu queria que você desse uma pincelada primeiro para a gente depois continuar esse assunto, para que a gente depois aprenda a caminhar um pouquinho e ter liderança. A gente estava falando sobre isso um pouco antes do programa começar, e liderança, ela começa com a gente. Né? Eu sou líder de mim mesmo. O que quer dizer isso? Eu escolho, em devidas situações, eu escolho ter responsabilidade em cima das coisas que eu estou escolhendo entregar. Então, qualquer coisa que eu vá fazer, da tarefa mais simples, algumas coisas podem dar errado. E aí, a atitude que eu vou ter frente a isso, que vão dizer se eu sou um líder ou não, se eu estou sendo e demonstrando a minha liderança ou não. Então, o que ela passa? Ela passa por um autoconhecimento. Né? Então, para a gente ser líder, né, de um time ou de nós mesmos, a primeira coisa é a gente se conhecer. Por quê? Porque um bom líder, ele tem o controle emocional, né? Ele sabe liderar as situações, ele sabe mexer com as situações. E outra coisa que o líder é muito importante ele dá é direção. Então, um líder, ele dá para o time direção. Olha, onde a gente vai? Para onde a gente está indo? Qual o propósito, né, da gente estar fazendo tal tarefa? Então, essa eu diria que é uma característica fundamental, né, do líder, né, da liderança. E ele tem que fazer isso escutando, ouvindo. Cada vez mais a liderança ela é menos imposta, como era antigamente, né? Uma coisa do chefe. Ela é comum a todos, ela é mútua. Então a gente tem que ouvir muitos outros. E partir desse princípio, né, da humildade, eu posso aprender com você. E para isso eu tenho que te escutar, né? Então eu tenho que ter coragem, humildade e disciplina. Isso são 3 características muito importantes para a liderança. Coragem, humildade e disciplina, então. Então,
não tem nada a ver, já tá para trás aquela coisa daquele chefe que grita, que impõe no medo. Isso não é ser um bom líder, né? O líder é aquele que as pessoas conseguem enxergar. Porque muito provavelmente, se você tem um chefe que, né, esbraveja, que não tem o tal do controle emocional que a Luciana falou aqui, você não vai chegar nele para discutir, para dar uma ideia, né? Imagina o medo que deve dar. Então tem que ter o tal do controle emocional. Então, para você ser um bom líder, tem que estar tudo direcionado ali, saber ouvir, né? Outra coisa que você falou, às vezes as pessoas têm, não sei se é preguiça de ouvir ou não querem ouvir os outros, mas é importante ouvir. Agora, eu vi aqui que você colocou numa das perguntas aqui pra gente enfatizar a importância do esporte na liderança, né? E eu queria que você colocasse pra gente como o esporte pode ajudar na liderança e se, né, inclusive desde a infância, uma criança que sempre praticou esporte, se lá na frente ela vai ter mais facilidades em se tornar um bom líder. A gente deseja isso para os nossos filhos, né, que eles sejam líderes de si mesmos, né, não precisa ser de tantas pessoas ou da empresa, mas líderes da vida deles. Claro. O esporte ajuda muito. A principal característica do esporte é a disciplina. Tá. Então essa que a gente estava até falando que é uma das características do líder, né? Por quê? Porque a gente aprende no esporte, primeiro, a gente estava falando isso agora, a ouvir alguém, a gente aprende com alguém, né? A gente tem sempre o nosso treinador, a gente tem que fazer o que ele fala, a gente tem que acreditar no método que ele está passando pra gente. Então a gente pode até às vezes se rebelar um pouco, não vou fazer, mas ele sempre volta, vai fazer sim, vamos lá, faz, e ele explica pra gente. Então isso é muito importante, a disciplina. E para a criança isso é essencial, né? Não aquela disciplina de sentar na mesa, come, não, uma disciplina assim que a criança entende o porquê, né? De fazer existe um e propósito para aquilo, né? Exatamente. E a disciplina, ela ajuda a gente a se organizar, ela ajuda a gente a ter uma organização mental até, não só física, né? Mas mental. A gente consegue estruturar melhor, não, agora eu vou aquecer, para depois eu fazer o exercício, para depois a gente alongar. Então tem toda para a criança é fundamental. E para nós adultos é exatamente a mesma coisa. O esporte ele traz a questão da disciplina e para a gente essa questão assim, que também é para as crianças, da gente cada dia melhorar mais. Então hoje eu nadei, 100 metros em 50 segundos, amanhã em 49, amanhã em 48 e assim por diante, né? A gente vai treinando e a gente vai aprendendo a se superar. A gente vai aprendendo que é possível. Então, quando eu treino, é possível chegar lá. E é com a tal da disciplina só, né? Porque todo bom esportista, só com muita disciplina, seja alimentar, de treino, tantas disciplinas que eles têm que ter, né? Para eles conseguirem alcançar o êxito. Então, eu quero que você volte aqui e só para a gente relembrar as principais características de um bom líder, até para si, porque outra pergunta que eu quero fazer, qualquer pessoa pode ser um líder ou existem perfis, né? De repente a pessoa não nasceu para ser líder, ou não, eu posso me transformar e ser um líder, agora falando empresarial, né? De gestor de empresas. Qualquer pessoa e as 3 características para a gente relembrar novamente. Claro. As 3 características são coragem, humildade e disciplina, né? Tá, tem que ter coragem, né, gente? A coragem de entrar em ação, então de fazer, eu tenho uma visão, então eu vou trabalhar para chegar nessa visão. A humildade de ouvir, então isso é muito importante, porque se eu não ouço os outros, e não estou nem falando só do meu time, mas eu tenho que ouvir o cliente, eu tenho que ouvir, né, o meu time, eu tenho que ouvir o que o mercado está falando, né? Se eu trabalho muito fechado, eu não tenho isso, né? Eu não consigo crescer. E a disciplina que é conseguir entrar em ação, né? Então, eu me programar para fazer aquilo que que eu planejei. Que você se propôs. Exatamente, que você se propôs. Então, essas são as 3 características assim, que eu gosto bastante de citar. E aí, quando a gente fala, né, você falou todo mundo pode ser líder? Sim, eu acredito que sim. Todos nós somos líderes para começar da nossa vida. Então, eu escolho para onde eu vou. Eu escolho se eu acordo às 7 e eu treino 1 hora ou se eu acordo às 8 e vou direto para o trabalho. É uma escolha. Tá. Né? Então, nesse quesito, eu sou líder de mim. Eu sou líder das minhas escolhas, das minhas decisões, né? Para onde eu vou, que área de trabalho eu vou ter. Né? Se eu vou querer ligar para 10 clientes hoje, eu vou ligar para 15. Essas são escolhas que a gente faz e todas elas têm consequências. Né?
para o nosso resultado. Como tudo na vida, Como né, tudo gente? na vida. Como tudo Agora, na vida. Luciana, quero voltar um pouquinho aqui e te fazer uma outra pergunta. Lá no comecinho, quando nós começamos aqui o programa, eu te perguntei da recolocação profissional. E você falou, ter um foco, saber o que você quer. Isso é muito difícil em vários momentos da nossa vida, seja ali quando nós temos que prestar vestibular, escolher uma profissão, ou depois que a gente ingressa na faculdade e vê que não tem nada a ver e vai voltar. Parece, eu não sei vocês aí de casa, gente, mas parece que a gente está sempre numa dúvida, né? E depois da maternidade, então, nem se fala, como eu falei, muitas resolvem empreender e tudo mais. Agora, como a gente buscar essa certeza, né? O que você, como coach, orienta para nós, mulheres, homens, enfim, para qualquer pessoa, para falar, poxa, eu quero empreender nisso mesmo, ou eu quero fazer esse tipo de serviço, ou esse curso, ou essa faculdade, como ter certeza daquilo? Porque a gente pensa muito no financeiro e no que a gente gostaria de fazer. É difícil casar as duas coisas, né? Muito difícil. Mas o ideal, eu acho que é sempre a gente seguir o que a gente gosta, né? Porque acho que fica mais fácil de trabalhar e de ir atrás. Exatamente. Me corrija se eu estiver errada. Não, certíssima, certíssima. Quando a gente gosta do que a gente faz, a gente inclusive trabalha com prazer, né? Gente, eu parei, o pessoal fala, você trabalha tanto, tanto. E, gente, parece que eu não trabalho, porque eu adoro o que eu faço. Eu trabalho de domingo a domingo e, assim, eu não me canso nunca, em nenhuma das minhas atividades. Eu sempre acordo pensando naquilo, aí eu planejo com os meus filhos o meu trabalho. É tudo muito junto, né? Quero muito que todas as pessoas tenham esse prazer, porque eu também já fui o tipo de pessoa que tinha depressão de acordar para ir trabalhar. E hoje eu me encontrei. Exato. Agora, como descobrir esse norte? Mas sabe uma coisa que eu acredito, né? Não conheço a sua história, mas uma coisa que eu acho que foi muito importante para você, a coragem de mudar. Foi. Isso... Porque não é fácil. Não é fácil você começar do zero. Começar do zero. Na verdade, eu decidi mudar e eu fiquei 2 anos dependente total do meu marido. Imagina uma mulher que era independente, que eu já tinha minha carreira, já trabalhava há anos. E aí eu falei, não, vou fazer outra coisa. Comecei do zero, tudo de novo. E aí, sem renda nenhuma, uma pessoa que... Ele nem sabia quanto eu tinha na minha conta, eu tinha que pedir para comprar um pão. Entendeu? Então, é difícil, mas no final, se você ama o que você faz, dá certo, né? Dá certo. E olha como deu certo para você. Dá muito certo. Muito. E isso é uma coisa muito importante. Coragem, quando a gente tem coragem para mudar, porque eu imagino, assim como eu também, quando eu mudei de carreira, eu estava muito insatisfeita com a minha carreira anterior e tinha uma voz dentro de mim dizendo, você pode muito mais do que você está fazendo. E não só de chegar em novos resultados, em novos patamares, mas assim, ser muito mais feliz no dia a dia com o que você está fazendo, né? Então, eu acho que isso foi uma coisa muito importante, essa voz, assim, falando para mim, né? Que eu posso, eu consigo. E assim como você, eu me planejei para a transição de carreira, então eu acho que isso é uma coisa muito importante. Você, né, podia também ficar 2 anos... Ter apoio, né? A gente ter precisa esse de apoio. Então, quando você tem esse apoio, eu diria assim, ter um tempo para pensar no que fazer e explorar algumas opções é muito bom. Não que você vai abrir 5 empresas, não, mas aí você conversa com alguém que tenha já uma empresa, né, conversa com sempre mais de uma, né? Mas com no mínimo 3 pessoas que tenham uma empresa que você está pensando. Aí vai lá e conversa com mais pessoas, outra ideia que você tem, conversa com pessoas desse ramo. Porque aí você vai afunilando, né? Se você tem um tempo de pelo menos 6 meses, mas 1 ano realmente é o ideal, para você poder construir isso, essa nova fase é muito importante. Porque tem uma fase de qual é a área que eu quero ir e depois tem a fase do planejamento. O que eu vou fazer? Né? Como eu vou fazer? Como eu vou fazer? Exatamente. Sim. Porque esse momento de a gente tem que ter muito cuidado com essa palavra empreender. Sim. Né? Porque ela traz uma liberdade muito grande, né? Eu vou fazer do meu jeito, como eu quero, mas ao mesmo tempo, justamente o tempo que eu tenho disponível, eu preciso organizar de forma correta para você não perder. Para você não perder. E para você ir construindo e chegar na meta. Então você precisa planejar muito bem essa nova fase. Se planejem. Agora, só para a gente finalizar, uma última pergunta aqui. Claro. É normal, em qualquer mudança, ter medo? E se tiver medo, vai com medo mesmo? Ou para, respira? Porque todas as vezes, todos os passos que eu dei na minha vida, gente, em todos os negócios, eu sempre tive muito medo. Diferente, por exemplo, eu vou citar minha sócia, que ela vai e fala, não, vamos, pronto, acabou.
Eu não, eu sempre vou com muito medo, né? Mas eu acho que o medo é bom e faz parte para a gente poder tentar se prevenir. A gente não pode prever o futuro, né, gente? Não tem como saber, né? Mas vai com medo mesmo, Luciana? Não, vai com medo mesmo. Eu acho que o medo ele vem justamente para te lembrar quais são as possíveis falhas que podem ter. E aí você, o que você faz? Você se prepara. Sim. Quanto mais preparado você tá, mais você vai conseguir, porque alguma coisa vai dar errado, sempre dá, né? É normal, né? Não sai sempre do jeito que a gente planejou. Então aí você estando preparada, você consegue contornar, você está pronta, né? E o que é muito importante é você trabalhar um pouco as suas crenças. Por que você tem medo daquela situação? E você trabalhar um pouco de onde veio essa raiz e você ir quebrando essas crenças para o que era limitante para você, agora te impulsiona para frente. Isso é uma coisa muito legal também de ser feita. Gente, preciso disso. Que eu ainda tenho... Nossa, a gente vai conversar, viu? Como quebrar esses medos, não é? Pra gente conseguir deslanchar de vez. Sim. Adorei. Obrigada, viu, Muito Luciana, obrigada, por ter muito vindo obrigada. ao programa. E deixa eu lembrar as mães de casa, olha, agora no final do mês começam Mães de Negócios. Então você aí, mulher empreendedora que se inscreveu, aguarde. Nós teremos 8 candidatas e a grande finalista vai ganhar todo o apoio de mídia do ABC das Mães e aqui da TV+, tá bom? Agora no final do mês eu espero todos vocês no nosso programa. Vai ser demais, viu? Vai ser ótimo. Assiste também. Obrigada de Muito novo, obrigada. viu, Luciana? E a gente vai conversar sobre esses medos. Tá bom. Obrigada. Gente, um break bem rápido agora e na volta falaremos com a nutricionista. Você sabe cuidar aí da sua alimentação, da alimentação dos seus filhos? A gente vai aprender um pouquinho mais, então. Já volto. Voltamos aqui com o ABC das Mães e agora é hora de falar de nutrição. Nutrição infantil, porque a gente quer, né, dar o melhor para os nossos filhos, promover saúde. Por isso, convidamos a Ariane Emerick, que é nutricionista da N2BB Brasil. É isso? N2B Brasil, isso mesmo. Bem-vinda, obrigada por ter vindo ao nosso programa, ensinar um pouquinho mais nós mães na alimentação dos nossos filhos, né? Porque é tão difícil. Às vezes a gente quer fazer a coisa certa, mas aí tem a tia, a avó. Já a gente chega nessa parte, viu? Mas primeiro eu quero saber, a minha alimentação, né? A alimentação de nós mães, ainda mesmo na gestação ou depois, no que eles veem a gente consumindo, pode influenciar na nutrição dos nossos pequenos? Nossa, influencia muito. Porque assim, durante a gestação, pense que é você que está oferecendo todos os nutrientes que a criança precisa. Tá. Então, tudo que você consome está indo para ela. Podem ser bons alimentos ou podem ser coisas não tão bacanas. Aí, quando a gente já está pensando na introdução alimentar, a criança, sempre que a gente começa a comer, ela fica de olho na gente. Então, assim, nós somos o exemplo. Se a gente está comendo fast food, a criança vai entender que aquilo é bom. Poxa, minha mãe está comendo todos os dias, né? Agora, se minha mãe está comendo sempre salada, frutas, verduras, legumes, ele vai entender que isso é bacana, é um hábito legal. Então, eles se espelham muito nas mães e nos pais também, né? Sabe que eu já vi muitas mães comentando assim, eu queria que meu filho comesse salada, aí ela não come salada. Exatamente. Aí como a criança vai comer?
né? Acontece muito. Então, às vezes, a gente atende a criança, ela está com dificuldade em comer verduras. Tá, mãe, você consome? Não. Alguém na casa consome? Não. Então, essa criança, ela não entende que é bacana consumir. Então, de repente, ali no comecinho da introdução, quando você vai fazer a papinha, você até consegue dar, mas quando a criança começa a ter um pouco de autonomia e vai, né, sentar à mesa com a família, ela não vai colocar no prato dela o que ela não vê a família colocando, né? Exatamente. Ai, gente, a gente tem, ó, a gente é referência em tudo, tem que prestar atenção em tudo, né? Tem. Agora, sabe uma outra coisa que eu quero que a Ariane levante um alerta aqui? Os alimentos processados, ultraprocessados. Existe, por exemplo, a salsicha, né? Existe uma idade que eu posso liberar. Você fala, poxa, vai na festinha, tem cachorro quente, né? Enfim, em casa às vezes a mãe nem cozinha, mas em algum lugar ou não. Esse deveria ser um alimento proibido, né? E especialmente no consumo ainda antes dos 2 anos de idade. Como funciona com esses alimentos ultraprocessados, que a gente sabe que não deve dar, mas eles estão aí, né? A gente fala que o ideal seria não consumir, né? Tá. Mas assim, tudo que a gente oferece antes dos 2 anos tem muita chance da criança gostar muito. Tá. Então, se eu tô dando refrigerante, salsicha para essa criança antes de 2 anos, ou tô consumindo na frente dela, quando ela crescer, ela vai acabar consumindo mais vezes. Se eu não ofereço por um bom tempo, talvez ela nem se interesse. O ideal é esperar a criança ter um discernimento e explicar, olha, isso daqui não pode consumir sempre. Tá com vontade? Ok. Pode tentar uma opção melhor, tem várias opções hoje em dia no mercado, mas tentar evitar ao máximo seria legal. Porque, por exemplo, a salsicha ela é rica em sódio, gordura, tem um monte de conservante, ela tá até na lista dos alimentos cancerígenos. Então, com certeza, a gente não quer dar Quais esse são tipo os de alimentos, coisa. então, que a gente deveria falar, não, esse não. Esse a gente vai fazer uma força e não vai entrar mais em casa. Porque eu vejo muita gente consumindo salsicha. Inclusive, influenciadores fazem várias receitas que vão... Aí eu falo, gente, influenciador materno com salsicha. Uma vez na vida e tudo mais, mas assim, tem gente que é toda semana. Né? Então, eu queria que você contasse quais são os alimentos proibidos, né, que deveriam ser abolidos mesmo, e quais seriam as substituições que nós poderíamos fazer em casa. Por exemplo, substituiria a salsicha pelo quê? Tá, bacana. Então, assim, os proibidos, digamos, salsicha, embutidos em geral, né? Então, linguiça, salsicha, mortadela, essas coisas. Fast food, que também a gente vai numa praça de alimentação de shopping, a gente vê as mães dando, às vezes, para as crianças muito pequenas, refrigerante. Tudo isso, excesso de açúcar, de gordura, a gente deveria evitar ao máximo. Presunto, essas coisas, mesmo o peito de peru. Peito de peru, porque às vezes as pessoas realmente adicionam na dieta, pensam que é bacana, né? Mas é rico em sódio, tem bastante aditivo, então assim, não é um alimento bacana. Tá. A gente pode substituir pelo quê? Suco de fruta natural é uma boa opção, água de coco é legal. A criança tá com vontade de comer hambúrguer. Em vez de eu levar ela no fast food, eu vou fazer um hambúrguer caseiro em casa. Então eu sei o que tá indo ali. Posso colocar legumes no meio, posso fazer um lanchinho mais saudável. Ela quer alguma coisa para comer à tarde. A pipoca, quando a gente faz em casa, pode ser uma opção legal também para incluir. Porque aquelas pipocas de micro-ondas também é outra que vem com um monte de sódio por conta do temperinho que vem ali, né? Exatamente. Sódio, gordura. Então é o que a gente não quer. Ai, gente, é tão prático, né? Seria bom se não tivesse tudo isso. Que é muito bom. Você coloca no micro-ondas, pá, já vai, né? Se bem que estourar pipoca na panela também é tranquilo, né, gente? Vocês fazem? Que eu faço tranquilo em casa. E então a gente fazer essas substituições aí para eles, até o empanadinho de frango, né? Sim. Esse também, porque aquele que já vem pronto congelado não é tão legal. Não é legal, vai um monte de coisa. Se olhar a lista de ingredientes é enorme e tem muitas receitas que são super práticas que a gente consegue ficar fazendo em casa. E ainda fica bem mais gostoso do que aquele industrializado e tudo mais. E dá inclusive para congelar, viu? Depois um outro programa, a gente de repente pode até fazer uma receitinha para ensinar vocês congelarem. Eu já faço uma que eu faço com o peito de frango e empano na aveia. É excelente. Fica bem legal e dá para congelar. Depois eu posso colocar no forno ou você pode fritar. Mas a gente geralmente faz no forno, fica bom. Fica. Não é? Agora, e o açúcar? Outra dúvida, né? Quando introduzir o açúcar para a criança? Porque às vezes a gente começa na introdução alimentar e de repente tem lá, ali, é abacate amassado para a criança. Mas como minha mãe falava muito isso.
como essa criança vai comer esse abacate sem o açúcar? Não dá. Mas eles nem sabem, né, Ariane? A que idade eu posso começar a oferecer um pouquinho de açúcar para a criança? O que seria o mundo ideal? A gente fala para evitar antes dos 2 anos, pelo menos. Tudo antes dos 2 anos, né? Exato, porque a gente está introduzindo vários alimentos diferentes. Tá. A gente tem muito esse hábito de falar, poxa, mas o abacate tem aquele sabor, né? Não é docinho. Só que a criança nunca provou nada. Então, assim, a primeira vez que ela vai comer o abacate, é esse o gosto do abacate que ela conhece. Então, ela não tem aquele paladar mais viciado em açúcar Como a que gente, muitas né? vezes a gente tem. Tá. Então, é esse discernimento que a gente tem que fazer. A criança, ela tem um paladar totalmente diferente e a gente quer exatamente que ela não fique que nem o nosso, né? Que a gente foi acostumado com várias outras coisas que não deveria na época. Logicamente, nossas mães pensavam, estão fazendo melhor e tudo mais, mas agora com informação, a gente tem que buscar introduzir isso nos hábitos. Então, assim, depois dos 2 anos, e se colocar uma quantidade bem pequena em uma receita, bem pouquinho. E diminuir o consumo de açúcar Exato, mesmo, vai né? fazer bem para toda a família, né? Mas, Ariane, agora eu quero te fazer uma pergunta. Lá no seu consultório, você tem mães realmente que conseguem restringir o açúcar, os embutidos? Porque é tão difícil. Às vezes você vai para a casa da avó, a avó vem ali com aquela coisa doce e refrigerante. A família às vezes não entende. Meus filhos, por exemplo, não tomam refrigerante. E tem gente na minha família que não entende, que fala, como assim? Não toma refrigerante uma criança? E para eles normal, porque eles não sentem falta. Então é bem tranquilo com relação a isso para eles. Agora, existem famílias porque eu quero saber, viu, gente? Inclusive vocês que estão me assistindo. Se aí na sua casa vocês conseguem fazer tudo certinho, restringir, porque eu queria tanto conseguir e às vezes eu não consigo por conta de terceiros, assim, ou festinha que vai, aí termina comendo. Hoje em dia minha filha que não comia doce, ama doce, por exemplo. Eu vou dar o exemplo da minha própria família. Então, Tá. eu tenho uma sobrinha que está na fase de introdução alimentar e daí, de repente, ela tá vendo a gente comer alguma coisa, ela vai ficar com vontade. É assim, Então, isso. assim, a gente sempre tem que conscientizar que, primeiro, ela não vai ficar com vontade, ela nunca provou, né? E que é muito importante a gente passar para as avós, para as tias e tudo mais, que a gente quer o melhor, né? Para o nosso filho, enfim, para aquela criança. Então, a gente não quer que ela consuma, não para privar ela, para judiar, né? Que nem o pessoal Sim. fala. Exatamente pensando na saúde. Então, como a gente consegue convencer essa família explicando, olha, o excesso de açúcar pode causar isso. Você viu que a sua tia teve isso porque ela se alimentava mal? Então, a gente não quer isso para o bebê, né? Então, desse jeito, puxando para a saúde, às vezes a gente consegue. Vez ou outra vai ter alguém que vai falar, vai dar escondido, né? O Falar, problema é o "Olha, excesso, gostou?" na verdade, também, né, Ariane? Exatamente. Ninguém vai conseguir ser 100% a vida toda, né? As crianças têm vida social, a gente participa de festinhas, nem a gente consegue, né? Mas eu acho que é o limite, né? Não é oferecer todos os dias, né, prezar pela alimentação saudável na maioria das vezes. Quando acontecer um deslize, ok, foi ali, né? Tranquilo. Agora, se a criança já fez a introdução alimentar, porque é muito fácil quando a gente está na introdução alimentar, né, gente? Depois vocês me digam se vocês concordam comigo. Porque a gente oferece, mas aí quando a criança cresce um pouquinho, começam a vir as dificuldades, por exemplo, no consumo de frutas ou de verduras. Você tem alguma dica para dar pra gente, para conseguir fazer com que essa criança se interesse pela fruta ou pela verdura? Quais são as suas dicas para a gente introduzir depois que eles já estão maiorzinhos? Bacana. A gente sempre fala para experimentar novas formas, né? Então, se de repente a criança não gosta da fruta picada ali, tenta picar de um jeito diferente, tenta fazer cozida com canela, às vezes ela aceita melhor, tenta colocar num suco. O suco é uma possibilidade que a gente tem de adicionar vegetais também, que nem a cenoura, a beterraba. Uma coisa que as crianças aceitam bastante é quando você faz muffin ou faz omelete com legumes, coloca no meio do macarrão, coloca com arroz. Então, é aos poucos. Essa criança que nunca gostou de brócolis, ela não vai gostar de brócolis da noite para o dia. Mas você vai introduzindo em algumas receitas. Dá para fazer chips de frutas, de legumes.
e de repente essa criança levar na lancheira, fica bacana Então, não também. necessariamente a criança precisa ter aquele prato de salada, né? Mas, de repente, você inclui em algum lanchinho, em algum snack que ela goste. Se, de repente, ela gosta, como você disse aí, do salgadinho, faz ele de batata doce, por exemplo, que eu já vi Exato. receita, né? Que a gente Exato. coloca no forno e dá para a criança consumir. É legal, né? Então, não necessariamente ela precisa comer a fruta in natura. Eu posso oferecer em diversas receitas, a fruta, a verdura, o legume, enfim. Sim, para ela ir se acostumando com o gosto, né? Até que ela vai pegar, de repente, uma fruta que ela não gostar e vai falar: nossa, tem o sabor daqueles chips, bacana, vou consumir. Então, a gente tenta ir introduzindo aos poucos. É um processo bem gradual mesmo. Mas a gente tem que persistir, viu, gente? Porque depois dá certo. Agora, saindo um pouco das crianças, né? Nós mães, depois da maternidade, acontece um quilinho aqui, outro ali, e a gente quer sempre fazer a tal da dieta. O que você tem para falar, né, para nós de dieta? Porque eu vi aqui que a gente vai conversar um pouquinho sobre reeducação alimentar também. Então, eu queria que você primeiro diferenciasse para nós o que é a reeducação alimentar para nós, sejam, né, adultos ou crianças. Uma reeducação alimentar para, né, começar a comer certinho de uma dieta. Dieta, eu tenho um tempo, né? Como que é essa diferença? A dieta é algo que você faz pontualmente, né? Então, quero perder esses quilinhos que ganhei. Tá. Vou fazer essa dieta por 6 meses, perdi, acabou. Volto a me alimentar como eu me alimentava antes. A reeducação alimentar é um processo mais gradual, então eu vou modificando aos poucos a minha alimentação para eu conseguir ter ela para o resto da vida. Então, é um processo mais duradouro. A gente trabalha com isso, né? Então, a gente tem um aplicativo onde a gente preza muito isso, que você não pode mudar tudo de uma vez, porque você não vai conseguir seguir. Então, Até para criança, né? Se eu tenho uma Exato. criança, por exemplo, que é viciada no macarrão instantâneo. Tem criança que é, né? Tenho certeza que aí em casa tem alguém que é aí. E como tirar isso? Não é de uma vez, né? Introduzir novos hábitos ou fazer com que a criança consuma brócolis, né? Exatamente. A gente vai modificando aos poucos para que se acostume. Então, no processo de reeducação, normalmente a gente coloca etapas. Então, eu consumo muito macarrão instantâneo. Vamos tentar reduzir, vamos tentar trocar esse. E aí, de repente, o outro ponto era o refrigerante. Vamos focar primeiro no macarrão instantâneo. Aí, quando você se habitua, ok, vamos para o ponto do refrigerante. Porque quando a gente faz muitas mudanças, é o que a gente vê que o pessoal não consegue seguir, que são essas dietas, né? Muda tudo de uma vez, depois de um tempo a pessoa para e volta a consumir tudo que não estava consumindo nesse período. Então, até para nós adultos, é possível se reeducar. Sim. Aos poucos. Então, você que está aí assistindo, né, pode parar de consumir refrigerante, por exemplo, né? Você já vai ajudar seu filho e se ajudar, né? É um processo de reeducação também, se a pessoa que consome é viciada num refrigerante, por exemplo. Exatamente. A gente teve uma experiência muito legal que a gente fez com o Instituto SAB em Paraisópolis, onde a gente levou a nutrição para eles, porque a gente queria exatamente mostrar que a nutrição ela é acessível. Às vezes o pessoal acha que se alimentar bem é caro, custa caro. Não, na verdade, se você for comparar quando você vai comprar um macarrão instantâneo, se eu for comprar banana e aveia, fica o mesmo valor. Eu vou ter uma alimentação muito mais bacana, vai ser um lanche mais legal. Então, é isso como nutricionista que a gente tenta mostrar, que não é caro se alimentar bem e que vai te prevenir tantas doenças que, aliás, vai sair mais barato em um longo espaço de tempo, né? Eu acho que a grande questão aí do se alimentar bem também, Ariane, eu não sei no consultório se você tem bastante retorno disso, mas eu acho que é a organização, né? Por quê? Você ter consumo de legumes, verduras, você pressupõe que você tem que ir à feira ou ao mercado toda semana, porque são alimentos que não duram tanto tempo na geladeira ou na fruteira, enfim, né? Então, acho que é a organização, né, Ariane? Exato. Então, assim, a gente tem o hábito de falar que para você ter hábitos alimentares saudáveis, você tem que se organizar. Então, tem gente que pega o final de semana e faz as marmitinhas para a semana inteira. Por quê? Se eu não comprei, por exemplo, a fruta que eu vou levar no lanche da tarde, eu vou comprar uma coisa, ou em uma padaria, ou em uma rotisserie, alguma coisa que pode não ser tão saudável. Se eu já levo os meus lanches, fica muito mais fácil de eu me alimentar bem durante a semana, né? Já está ali à mão, né? Exatamente. Porque geralmente quando bate aquela fome, a vontade que dá é de carboidrato, de um pão de queijo, de um pão de batata recheada, é sempre assim, né? Exatamente. E acaba sendo que
mais acessível, às vezes próximo de alguns trabalhos, né? Escritório. Então, são poucos que estão oferecendo frutas, essas coisas, mas a gente já vê uma mudança bacana acontecendo. Ah, isso é muito bom. Agora, Ariane, para a gente finalizar aqui, eu quero abordar um pouquinho com você a questão do leite. Né? A gente lê muitos comentários e estudos falando que o leite de vaca não tem nada de benéfico, né? Nem para criança, nem para adulto. E é cultural a gente oferecer o TT, a mamadeira para a criança. Então, eu queria saber a sua opinião sobre o leite de vaca e algumas substituições que nós poderíamos fazer com relação ao leite. Eu queria saber se, por exemplo, o leite de coco, o leite de amêndoas, o leite de aveia são bons para a gente oferecer para os nossos filhos, para as crianças, quais são os benefícios deles, ou se o leite de vaca também pode ser uma opção. Tá, entendi. Então, assim, a gente fala para, antes de tudo, nunca substituir o aleitamento materno pelo leite, e aí não importa se é o leite de vaca, o de soja, enfim, porque ele vai ser o alimento mais completo. Mas pensando nessa criança que já está na fase de introdução alimentar, se for dar o leite, não tem problema. O ideal é você procurar um leite melhor, então aquele leite tipo A ou B, porque são os mais naturais, não tem todo aquele processo, aditivos e tudo mais. Que é, na verdade, o leite fresco, é aquele que você Exato. compra na geladeira do mercado, ele não está não é o de caixinha. Exatamente, não é o de caixinha. Então a gente tem opções melhores. Tá. Mas para quem já não quer dar leite por N motivos, leite de aveia é legal, de castanha é legal, e agora a gente tem umas opções muito bacanas no supermercado. O ideal é sempre a gente olhar se não tem adição de açúcar, porque também tem alguns que adicionam açúcar. Tá. Então, na lista de ingredientes. E aí, como é a introdução alimentar, quanto mais você varia, melhor. Então, de repente, você quer fazer um rodízio dos leites. Ah, vou dar o leite tipo A, que é o de vaca mesmo. Agora eu vou dar o leite de aveia. Então, o rodízio é bem bacana. O leite de aveia, ele tem várias propriedades. O de castanha, ele tem uma quantidade boa de gordura. Então, principalmente quando a gente está falando de uma criança que está em fase de crescimento, que precisa de um aporte de energia melhor, é muito bacana também. E a gente sabe que às vezes o preço acaba sendo um pouco maior. É o que impede, né? Exato. E aí a gente pode fazer em casa também. Então, tem várias receitas na internet que você consegue fazer o leite de aveia na sua casa. Inclusive, a Maitezoca já veio aqui no programa com o pessoal da Nature e deu a receita do leite de aveia. Pois volta aqui num dos programas, nós fizemos. O leite de legal. aveia, ela adorou. E hoje em dia ela consome bastante, ela mesma faz. Tem 8 anos. Olha que legal. Né? Então é uma boa opção, uma boa troca aí para as crianças. Sim, é uma boa troca. Aí, tá vendo, gente? Se for consumir o leite de vaca, dê preferência, então, para aquele leite que fica na geladeira do supermercado, né? Exatamente. Ai, do mais, gente, é sempre ir pelo natural, né? Isso. Quanto mais natural, melhor. Porque é tão difícil, gente, mas se a gente, né, se nós em casa entrarmos nessa reeducação alimentar, para as nossas crianças vai ser mais fácil. Talvez para nós seja um pouco mais difícil, porque lá atrás nós não tivemos, né, toda essa informação. Mas para eles, se a gente fizer direitinho hoje, vai ser tão mais fácil. Eles não vão sofrer na hora que passar na frente de um bolo igual a gente sofre, né? Exatamente. Obrigada, viu, Ariane, por ter vindo ao programa, esclarecido aqui pra gente. Obrigada a você, foi um prazer. Eu que agradeço. Agora, gente, a gente vai para um intervalo bem rápido. Aproveita para ir fazer um lanchinho saudável, porque na volta nós vamos ter dicas com a fotógrafa. Já já eu volto.
Voltamos, e cadê as gravidinhas, as vovós que estão esperando aí, os netinhos, netinhas? Nós estamos com a nossa parceira, inclusive, Bruna Trafimovas, que é fotógrafa, e hoje veio falar um pouquinho sobre o ensaio Newborn e contar um pouquinho da história dela, para que vocês conheçam aí a nossa parceira também. Deixa eu dar boa noite para ela. Bem-vinda, Bruna. Obrigada por ter aceito o convite, viu? Obrigada, boa noite. Bom, eu posso dizer, Cláudia, que eu, na realidade, eu já nasci no meio da fotografia. Tá. Porque o meu pai, ele é fotógrafo. Então, desde pequenininha, eu já vim crescendo nesse mundo da fotografia. Quando eu já estive maior, eu comecei a trabalhar com ele. Você sempre vivenciou isso, sempre, né, Bruna? vivenciei a fotografia. Tá. Comecei a trabalhar com ele, porém eu não fotografava. Eu só Tá. ficava atrás ali das câmeras, ajudando, auxiliando ele. E, na realidade, eu decidi fazer farmácia. Eu também sou formada, eu sou farmacêutica. Tá. Comecei a trabalhar na área, porém eu vi que não era aquilo que me deixava feliz. Eu não Que me nós sentia... falamos ali no começo do programa, né? Exatamente, eu não me sentia realizada, eu não me sentia feliz fazendo aquilo. Tá. Então eu decidi mudar. Eu sempre continuei trabalhando com ele, então eu estava tanto com a farmácia, né, tanto com a fotografia. Porém eu decidi mudar radicalmente. Eu falei, não, eu vou ficar apenas com a fotografia e vou fazer realmente o que eu me sinto bem. Porque é tão gostoso quando eu pego uma foto e eu me recordo da minha infância. Eu vejo as fotos com as minhas irmãs, com os meus familiares, e é isso, a fotografia ela é isso. Ela conta histórias. Então era o que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de contar a história, registrar os melhores momentos, né, alguns dos melhores momentos da vida de uma família. Foi quando eu decidi me especializar, tanto na fotografia de gestante e principalmente a fotografia de newborn, a fotografia infantil. E hoje eu estou no mercado já há 4 anos, só com a fotografia mesmo. Então, já há 4 anos. Então, desde que você começou aí na história da fotografia, então você já se especializou no infantil, no materno, pela questão da família, né? De contar histórias, como você disse, né? E é tão gostoso. Mesmo. É muito gostoso, é muito gratificante você ver atender um recém-nascido, você ver, né, os pais emocionados e você poder registrar aquilo para ele de uma maneira sutil, de uma maneira suave. Quando ela vai ver aquela foto, ela vai se recordar daquele dia gostoso que ela vivenciou no estúdio. E sabe o que é legal? Os álbuns, né? Isso. Hoje em dia a gente se perde muito nessa coisa da nuvem, né? É tão gostoso quando eu vou na casa da minha mãe de domingo, às vezes a gente pega os álbuns de família, ai, aquele cheirinho de álbum, e você ir folheando o álbum, dá uma saudade, é tão gostoso, que eu quero que eles também vivenciem isso lá na frente, né? Quando forem adultos, vão ter as fotos virtuais, claro que vão ter milhares de HD, né? Que a gente tem centenas, milhares de fotos no celular, em tudo que é lugar, mas ter aquele contato, a foto ali na mão, né? É tão gostoso, não é, Bruna? É muito gostoso. É contar história, né? Fotografia é história. Exatamente, aí você falou isso do contar história, remete mesmo a um livro. Você vai contando. Isso. Fica tão lindo, né? E a Bruna faz cada álbum. Vai ser uma recordação para a vida inteira. Porque você pode ter na sua memória, você pode ter aquele sentimento, mas vai ser através da fotografia que você vai se recordar de tudo aquilo. Fica, né? E às vezes eu falo pro pessoal, será que eu contrato fotógrafo para o aniversário? Eu falo, poxa, a festa são 4, 5 horas ali, a foto vai ficar para sempre. Vai ficar para sempre. Contrata. Eu falo pro meu marido, eu quero fotógrafo, sempre. Sempre. Porque é o que fica, né, realmente, que você vai recordar ali, daqui 10 anos você vai ver, vai ser demais. Você vai se lembrar exatamente. Agora vamos falar do newborn. Vamos. Por quê? Primeiro eu quero que você conte pra gente aí o que é esse ensaio, né, de newborn. Depois a gente vai entrando e vai falar sobre em que período fazer, quais os cuidados tem que tomar. E se a mamãe que está assistindo aí em casa, de repente, tem medo, fala, tão pequenininho, a Bruna vai acalmar vocês. Mas calma que ela vai começar aqui explicando o que é o newborn. Bom, o ensaio newborn é um ensaio do recém-nascido, né? O período ideal, que é um período fisiológico ideal para a gente fotografar um recém-nascido, é de 5 até 15 dias de vida, né? Porque nos primeiros 5 dias de vida, o recém-nascido ele ainda está se adaptando fora do útero da mãe. Então é muito importante, a partir do 5º dia, a gente já conversar com essa mãe, saber como é que está a alimentação também, né? E até 15 dias de vida, por conta do soninho do bebê, que é um sono mais profundo, e eles ainda não têm cólicas.
A gente sabe, toda mãe sabe que o bebê com cólica, ele não fica quietinho, aquele incomoda, o choro. Então é bem mais difícil, não que seja impossível fazer um ensaio após de 15 dias. Eu já atendi bebê mais velhinhos, né, que a gente fala, os bebês mais velhinhos. É um ensaio um pouquinho mais trabalhoso, mas também é possível. Porém, eu sempre oriento as mães de 5 até 15 dias de vida. Então, o ideal é você já se programar e deixar isso agendado até antes do parto, né? Isso mesmo. Se você já tem, ou se você esperou o parto normal, já liga para a fotógrafa e fala, olha, nasceu, agenda aí para daqui 10 dias, né? É o que eu faço, né, no estúdio. Geralmente, quando eu tenho contato com a mãe desde a gestação, então a mãe ela já me conhece. Ela já foi no estúdio, a gente já conversou, ela já tirou todas as dúvidas, ela já conhece o espaço. Ela sabe que o espaço é um espaço adequado para eu receber aquele recém-nascido. E vai ser também confortável para os pais. Porque a gente não pode pensar só no recém-nascido. A gente tem que pensar também que muitas vezes a mãe é aquela mãe de primeira viagem. E aquele turbilhão de hormônios, né? Tanta mudança. Isso, ela está se adaptando a uma vida nova. Sim. Então ela também precisa de um máximo de conforto no dia da sessão. Quando essa mãe ela entra em contato comigo, já prestes a nascer, ou até mesmo quando o bebê já nasceu, eu tento acalmar ela o máximo possível. Às vezes ela está preocupada em sair com esse recém-nascido, como é que vai ser. Eu tento manter o máximo desse contato com ela, ligar para ela, explicar tudo certinho como é que funciona. Agora, se essa mãe, o bebê ainda não nasceu, o ideal é ela ir até o estúdio, para a gente poder conversar. Para que ela conheça, né? Para que ela conheça, tire todas as suas dúvidas, para que seja um dia inesquecível. É isso que eu quero. E tranquilo, né? E tranquilo. Porque assim, a gente sempre pensa assim, quando o bebê nasce, a gente... Né, tem mães que ficam ali 3 meses dentro de casa. A gente sai para ir ao pediatra, né? Naquela consulta ali dos primeiros 15 dias. E no newborn, se o fotógrafo não for até em casa, ela vai até o estúdio. Né? Então é legal ela se certificar das comodidades desse estúdio, porque também não é fácil você sair com um bebê recém-nascido, cuidados devem ser tomados, né? Eles são muito frágeis com relação a vacinas, enfim, imunidade. Então eu queria que você falasse para as mamães de casa quais são os cuidados que elas devem ter com relação à escolha do local, né, para fazer esse ensaio de newborn. Tá. Completando o que você falou, né? Muitas vezes a mãe, vai ser a segunda saída da mãe com o recém-nascido. Sim. A primeira saída da mãe vai ser ao médico, ela vai levar o filho ao pediatra, e a segunda saída vai ser provavelmente num estúdio fotográfico. Então a importância dela conhecer esse estúdio antes, né, para ela já se certificar de como que é esse local. Mas o que eu aconselho para as mães? Em primeiro lugar, ela tem que ver qual que é o estilo de fotografia que ela tá pesquisando, que ela gostaria que fosse registrado nos primeiros dias de vida do filho dela. Se é uma fotografia lifestyle, né, mais o dia a dia na casa dela, se é um newborn com posicionamento, porque hoje em dia nós temos vários estilos de fotografia de newborn. Então, primeiro, ela tem que saber qual estilo ela gostaria de seguir, né, de ser registrado esse momento. Sobre esse profissional. Esse profissional ele é realmente qualificado para atender esse recém-nascido? Quais são as especializações dele? Né? Entra no site, pesquisa nas redes sociais e também sobre indicação. Hoje, Cláudia, em torno de 90% das minhas mães, né, que eu atendo é indicação. Tá. Porque você sabe, uma mãe ela vai contar a experiência para outra sobre qualquer coisa que ela passou com o filho dela. Então, é muito importante você saber se aquele profissional, ele já atendeu algum conhecido e saber como é que foi essa experiência, mãe. Me conta, como que foi o atendimento, e elas gostam de saber, né? Elas acabam me contando, poxa, eu vim porque a minha amiga fez e ela amou, ela gostou muito, eu também gostaria de fazer isso do meu filho. Então, é importante essa indicação. Não, e tem que fuçar, tem que conhecer, porque é sério, gente. Esse profissional vai manipular ali, né, o bebê para fazer as poses e ele tem que saber o que está fazendo, tem que saber né, o que tá Bruna? fazendo. Porque pode machucar, enfim. E outra dica, eu já vi gente tentando fazer pose de newborn em casa. Jamais. Perigoso, não é, Muito Bruna? perigoso. Dá um alerta aí para as mães, porque esses dias eu vi
alguém comentando alguma coisa no grupo, eu fiz sozinha. Ai, gente, cuidado, né? É muito perigoso, primeiro porque determinados posicionamentos que a gente deixa o bebê, você pode prender um pouquinho a circulação dele, então isso não é permitido. Você pode pressionar um pouquinho os órgãos dele se você deixa uma perninha de mau jeito. E principalmente, a cabeça do recém-nascido, ela é muito pesada, né? E ela é muito molinha, né? O bebê não tem firmeza, então é muito perigoso o deslocamento da cabeça do bebê. Então, as mães devem ficar muito atentas, principalmente comentando a respeito do estúdio, sobre uma temperatura adequada para você manter um bebê peladinho, até mesmo com uma roupinha, né? Como que essa mãe vai fazer isso em casa? Então, eu sempre sugiro que eles não façam em casa. Depois eu vou fazer uma prática com vocês, né? Vou passar uma prática de uma pose que as mães me perguntam muito. Tá. E para não tentar fazer isso em casa, porque ela não tem habilidades para fazer isso. Exato. Agora, uma coisa que você tocou no ponto muito importante. O legal de repente, você procurar um lugar adequado e esse lugar adequado ter essa questão da temperatura, porque eles vão ficar, geralmente o newborn, eles estão sem roupinha, estão só com a fraldinha ou peladinhos, né? Isso mesmo. No meu estúdio, eu tenho uma divisão, eu tenho uma porta de vidro, Tá. onde eu tenho uma divisão. Por quê? Quando eu vou atender um recém-nascido, eu preciso manter o estúdio em torno de 27 a 29 graus. Quando o bebê estiver peladinho, de fraldinha ou com uma roupinha mais leve. Então, eu vou manter essa temperatura. A outra parte de vidro, na parte da recepção, eu posso manter os pais, porque muitas vezes as mães não estão acostumadas a uma temperatura tão elevada. Então, eles podem se deslocar, a porta de vidro já é para eles assistirem todo o ensaio ou até mesmo permanecer junto conosco, não tem problema. Quando o bebê ele já está mais enroladinho, depois a gente pode ver fotos, como é que funciona, eu já não vou deixar essa temperatura tão quente, porque ele pode superaquecer. Então, todo esse cuidado, então, tem que ter. Todo esse cuidado. Então, no momento da sessão, eu estou observando os sinais do recém-nascido. Eu estou observando no cantinho dos olhos dele se ele está suado. Eu estou observando a respiração desse recém-nascido, como que ele está. Se o cabelinho dele está suado e o olhinho, esse bebê está com calor. Então, ele pode superaquecer. Eu preciso manter uma temperatura ideal para recém-nascido. Isso eu vou sentir com cada recém-nascido. Os que têm em torno de uns 2 quilos a 2,5 kg, eles não vão sentir tanto calor quanto um mais gordinho, um bebê mais pesadinho, estiver mais enroladinho. Então, cada recém-nascido é um recém-nascido. Não existe um padrão. E olha que legal, e manter o conforto, né? Até para a criança não chorar, não ficar lá, né, se contorcendo, porque quando eles estão desconfortáveis, eles vão acordar, vão se mexer, né? Mantê-los confortáveis, eu acho que é grande parte do sucesso do ensaio newborn, né? Exatamente, ter um ambiente propício para o recém-nascido. Temperatura, uma higienização adequada do estúdio, isso é muito importante a mãe saber. O estúdio ele é totalmente higienizado antes da mãe chegar com o recém-nascido. A gente sempre mantém também o álcool nas nossas mãos, do meu assistente, porque isso é muito importante o decorrer de todo o ensaio, para a gente poder manipular o bebê. Ai, cuidado nunca demais, né? Com nossos pequenos, a gente fica com o coração em paz, né, Bruna? Sempre. Agora, ó, eu vi que a Bruna trouxe aqui para demonstrar, né? Você vai demonstrar uma pose clássica aí do ensaio. Ai, gente, vocês vêm aqui no programa, eu fico com uma vontade de ter outro filho. Ter vocês outro, não têm né? noção, eu tô nessa fase, precisa passar. Calma, respira, né? Mostra aqui pra gente, então, Bruna. Bom, essa pose que eu vou mostrar é uma pose do sapinho. Tá. Deixa eu trazer aqui. Isso. Bom. Aí, lá no seu estúdio, você tem também essa poltrona, Esse é um puff que eu atendo os recém-nascidos. Legal. Exatamente esse. Perfeito. Tá? Então, aqui, na realidade, ele já estava aqui na pose, mas só para mostrar para as mães como é que funciona. Eu mantenho as perninhas, eu sempre vou estar segurando a cabeça do recém-nascido, tá? E eu sempre mantenho as perninhas dele um pouquinho mais afastado, para não pressionar nenhum órgão dele. Tá. Tá? Para se encaixar ali, né? Para se encaixar. Olha o cuidado, gente. A bebê, ela não tem queixinho, mas o recém-nascido, ele tem queixinho. Então, eu vou encaixar as 2 mãozinhas dele embaixo do queixo, vou trazendo ele lentamente para frente, para ele se manter encaixado. Então, nesse momento também é muito importante a gente ter um assistente muito bem treinado, Cláudia. Tá. Porque nesse momento o meu assistente
vai segurar a cabecinha do bebê. Deixa eu posicionar a boneca aqui, que ela não tem queixinho. Então, meu assistente, ele vai posicionar, deixa eu virar essa mãozinha para trás. Ele vai segurar a cabeça do recém-nascido. Tá. E eu vou fazer uma foto. Nesse momento dessa foto, eu tenho toda essa parte aqui sem a mão dele, tá? Entendi. Depois ele vai segurar embaixo e eu vou fazer uma outra foto. Então, eu tenho toda essa parte de cima sem as mãos. Depois, no programa, eu vou fazer uma fusão dessa imagem. Ah, tá. Então, nessa posição, o bebê, ele está seguro sempre Ele por está alguém? sempre seguro. Ai, que importante, Sempre meu gente. assistente vai segurar tanto embaixo, tanto a cabecinha dele em cima. Porque Olha. jamais o recém-nascido pode ficar sozinho. Nunca, Eu tá nunca vendo, vou deixar o gente? recém-nascido paradinho assim sozinho. Tá. Jamais. Ele vai estar sempre posicionado. Finalizou, a gente ajeita as mãozinhas dele, a gente vai virando ele com calma. É que a boneca aqui ela é um pouquinho diferente. Tá. Mas a gente vai finalizando, deitando o recém-nascido, para ele se manter sempre seguro. Gente, demais. Olha que legal. As mãos do assistente vão estar sempre com ele nunca vai ficar sozinho. Perfeito. Tá vendo, gente, como tem que ter técnica, né? Como tem que conhecer. Não dá pra ser de qualquer jeito. Por isso, se você quer fazer esse ensaio, que é maravilhoso, tem que fazer, se informem, pesquisem, vão atrás. A Bruna tá lá também para esclarecer qualquer dúvida. De repente você não é do ABC, tá em outro estado, tá vendo pela internet. Ela vai conseguir te orientar a você fazer a escolha aí de um bom profissional. Agora eu sei que você trouxe também fotos pra gente, né? Trouxe. Pra gente babar. Pra gente finalizar o programa aqui, vendo algumas fotos. Eu vou querer que você comente comigo, então, Tá as ótimo. fotos. Vamos passar? Vamos. Ai, olha isso! Essa é a pose que eu acabei de fazer. Tá, É a o pose sapinho. do sapinho. Exatamente, Lindo. essa mesma pose. E assim, ela tá com uma roupa. Ela tá atrás, ela tem um paninho chamado wrap. Ah, o wrap. Então eu posso esconder porque ela tá de fraldinha. Ai, Então eu gente, só que escondi lindo. a fraldinha dela. Demais. Tem mais fotos? Quero ver mais. Olha isso. Esse é o Davi. Esse é o momento que ele tá enroladinho. Que aí a nesse temperatura momento, já é outra ali, né? eu tenho que observar ele, como que ele vai estar. Olha que Exatamente. lindo. Ai, Esse é o gente. Pedro. É um outro posicionamento e tudo é feito no puff, né? Essas poses são todas feitas no puff. E essa mantinha que vai no puff, é a mãe que leva ou você tem lá? Tudo do estúdio. Tudo A você mãe não precisa se preocupar oferece. de nada. Ah, esse é um assunto também muito importante. Sobre as mantas, sobre as roupinhas, a mãe não precisa se preocupar com nada. Porque o que eu tenho é o ideal para o recém-nascido. Perfeito. Olha que legal, gente, praticidade pra gente, né? Ai, gente, Esse já é olha o que lindo. acompanhamento de 3 meses. Que aí também você pode, né, se programar para ter esse acompanhamento que acontece de 3 em 3 meses, né? Começa A cada no 3 newborn, meses. 3, Isso. 6, 9 e 12. e 11 meses. Que é o Smash the Cake. O Smash the Cake, Tá. isso mesmo. Ai, gente, Esse olha é um que ensaio mais coisa feita. personalizado, a Moa, com 9 meses. Esse já é um ensaio de 2 meses. É o ensaio Smash the Cake, Tá. com 2 aninhos, né? Eu falei 2 aninhos. 4 aninhos, Com 4 anos, olha. a gente também pode fazer um bolo fake. Gente, é lindo, né? Recordação pra vida. E a Eduarda também com 4 aninhos, um ensaio externo, um ensaio diferente, para sair um pouquinho do estúdio, que as mães também perguntam se é possível, e é possível. Também dá pra sair do Também estúdio. podemos sair do estúdio e fazer fotos dos bebês maiores. Ai, gente, lindo, né? Olha, eu sei que a Bruna vai ter ensaio de Natal, né, Bruna? Teremos. A gente vai mostrar um pouquinho aí para vocês também. Tem descontos exclusivos e ela tá lá também para esclarecer as dúvidas de quem tiver aí na hora de escolher seu fotógrafo, ou de que tipo de ensaio fazer, ensaio família, só o que momento que eu devo fazer, enfim, ela vai poder esclarecer tudo, né, Bruna? Tudo. Adorei que você veio, que você mostrou aqui um pouquinho pra gente. Obrigada pela parceria, pelo cuidado com as nossas mães, viu? Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Adorei mesmo. Gente, os contatos da Bruna já ficaram aí na tela para vocês, mas eu vou passar de novo. Se quiser chamar a Bruna no Instagram, é o Bruna Trafimovas. Olha lá, tá ali na tela para vocês. Tudo junto, tá bom? Ainda a gente pode ir lá aproveitar e babar nas fotos. Muito bom, né? Se inspirar. Adorei. A gente finalizou essa noite inspirada aqui. Ótimo. Eu tô inspirada, hein? Sabe que vem outro filho? É. Ó. Obrigada, viu, Bruna, Obrigada a novamente. você. Gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês, excelente semana. Compartilhem muito o nosso programa para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas, tá bom? Não esquece de compartilhar.
Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo.